Saudações a todos! Nós vamos trazer para nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo Servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16, Kardec coloca uma mensagem que foi assinada um espírito protetor. E ela chegou no grupo em Cracóvia, 1861, e foi levada para Allan Kardec em Paris, não é? Então, é sobre esse tema, servir a Deus e a Mamon. Então, Kardec coloca várias mensagens que vieram ali de determinados espíritos falando sobre essa questão tão importante, tão relevante nas nossas vidas, né? Servir a Deus e a Mamon. Então, vamos lá. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando na verdade trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Então ele está colocando esse espírito protetor que quando somos vistos tão empenhados, né, nessa busca, seria de crer que seria a atividade principal ali da nossa existência, né? Mas trata-se do quê, né? Normalmente, necessidades exageradas. Nós aumentamos, e isso é fato, né? Aumentamos o número de necessidades cada vez mais, sem falarmos nas necessidades exageradas, né? Então, muitas coisas passam a ser indispensáveis para nós, sendo que antes nem as conhecíamos. Da vaidade ou de satisfação das vossas, ou de vos entregardes aos excessos, né? Então, normalmente são esses excessos que nos levam a essa criação de tantas necessidades fictícias, que acabam por nos atormentar, que acabam por tomar o nosso tempo para satisfazer a essas tais necessidades. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se não raro aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação? Enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres de solidariedade fraterna inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo. O seu bem-estar, os seus gozos foram objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele que morre, o corpo, né? Por ele que morre, esquecestes o espírito que viverá sempre. Assim, esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano, comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? Então, aqui, esse espírito protetor nos deixa essa reflexão.
Seria esta a propósito, o propósito? Seria esse o objetivo da existência? Seria esse o sentido das nossas vidas? Dedicarmos a nossa vida quase que integralmente para atender ao corpo, desprezando as necessidades, os gritos do espírito, que tem muitas necessidades e quase nunca atendemos? Então, reflitamos sobre isso e busquemos também no livro Alerta, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, em que ela vai falar sobre o inconformismo e revolta, que são duas características, dois sentimentos muito alimentados por nós, né? Quantas vezes somos pessoas revoltadas, inconformadas. Então vamos ver o que ela nos traz. Não me conformo. Explodem revoltados aqueles que da vida somente esperam vantagens e recompensas, quando surpreendidos por acontecimentos que lhes parecem desastrosos e trágicos, né? Então, vem uma inconformação muito grande, né? Quando somos ali pegos por acontecimentos e esperávamos justamente da vida apenas vantagens e recompensas, né? E muitas vezes vem ali todas aquelas situações que faz com que muitas vezes explodamos, dizendo: não me conformo. Deus é injusto, proferem estentóricos os que se supõem credores apenas de receber dádivas, embora desacisados da vida somente retiram lucros e comodidades. Então, quantas vezes se pode dizer Deus é injusto, né? Porque normalmente podemos nos achar merecedores de dádivas, merecedores de privilégios. Isso não aconteceria comigo, né? Então, é muito comum esse privilégio, esse regime de exceção que nós sabemos, que nós achamos que vivemos, né? Achamos que vivemos em regime de exceção. Isso não existe. Então, quando chegam ali determinadas situações, vamos achar Deus injusto. Não mereço isto, bradam desatinados, quantos são colhidos pelo que denominam infortúnios e desgraças que os desarvoram. Não creem em mais nada, estridulam as pessoas tomadas por insucessos desta ou daquela natureza, que afinal, se fossem examinadas com seriedade e reflexão, constituiriam ocasião iluminativa, roteiro de felicidade. Então, quantas vezes, né? Coloca-se assim, não creio em mais nada, né? Não creio em mais nada, porque achamos que determinado insucesso nas nossas vidas não é possível, né? E quantas vezes, se pararmos para refletir, isso que nos alcançou é uma ocasião iluminativa, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de reflexão. Às vezes, aquele que cai numa cama é um período necessário para que ele reflita. Porque é possível que ele estivesse ali buscando determinados caminhos de difícil retorno. Então vem a bênção amorosa e muitas vezes nos para, cessa, né? Temos ali aquela pausa para refletir e possivelmente tomarmos a atitude adequada, porque sempre haverá a nossa escolha, né? O exercício do nosso livre-arbítrio. A espiritualidade nos ajuda, a espiritualidade amorosa cria, às vezes, determinadas situações para se evitar determinadas atitudes,
e vamos achar aquilo um absurdo, né? Vamos achar uma desgraça e na verdade foi um bem, né? Quantas vezes isso acontece? Então, são muitas situações que a vida nos traz, muitas criadas por nós mesmos, pela nossa incúria, pelos nossos descuidos, pelas nossas escolhas, outras criadas ou potencializadas, digamos assim, por aqueles que não nos querem bem e que aproveitam em nós ali determinadas fraquezas, determinadas tendências, outros que convivem conosco na nossa atmosfera psíquica, porque coabitam na nossa casa mental, nos vampirizando em determinados processos a que nos entregamos fisiologicamente para atender ali determinadas necessidades criadas, fisiológicas, enfim, e que acabam sendo um campo de prazer para esses que passam a nos vampirizar, porque encontram em nós a companhia, né? A companhia para determinadas sensações, determinadas situações. Então, e também, como falamos, situações que nos alcançam e que foram ali trabalhadas, trazidas pela espiritualidade amorosa para evitar muitas vezes um desastre maior, né? E assim, né, ela continua. O homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem dar-se conta conscientemente da fragilidade da organização carnal de que se encontra temporariamente revestido, né? Então, a organização carnal é temporária, é importante que tenhamos isso muito forte em nossas mentes e podemos dizer que a morte, né, a certeza da morte é uma grande professora, né? Mesmo a morte de outros que nos circundam também vão trazer, por mais que doa, acabam trazendo grande aprendizado, grandes lições necessárias, né? Para nós naquele momento, naquelas circunstâncias, naquela encarnação, por alguma razão, né? Então, sempre traz o aprendizado, essa grande professora, se podemos chamar assim, que é a morte, que é o sentimento da imortalidade, a fragilidade da nossa organização carnal, né? Mas nem sempre nos damos conta disso e permanecemos anestesiados pela ilusão, né? Cada um por si mesmo. Aliás, cada um por isso mesmo, a si se concede privilégios e se faculta méritos que não possui. É o que falávamos, né? Nós acreditamos nas máscaras que usamos para darmos conta das nossas vidas, né? Falávamos ali no trabalho, da gentileza, né? Dos bons modos, dos bons tratos ali com que tratamos as pessoas no nosso trabalho, né? Evidentemente, falamos ali da importância desse exercício, né? Mesmo que ainda seja forçado, ainda seja ali um verniz, digamos assim, como vimos, né? Mas é um exercício necessário. Mas é preciso que nós entendamos que nós não somos exatamente aquilo. Nós não somos solícitos daquela forma, nós não somos simpáticos daquela forma, não é? É preciso que olhemos para nós realmente, nos momentos em que estamos mais à vontade, para pensar e agir mais como gostaríamos, onde nos revelamos. Normalmente isso acontece nos nossos lares. Por isso que nós podemos dizer, né, e vimos ali em algum dos grupos, que aqueles que convivem conosco mais intimamente, né, ou até mesmo nossos inimigos que nos estudam mais detalhadamente, conhecem o nosso lado sombra, né? Percebem as máscaras que colocamos.
né? Que nem nós nos damos conta. Por isso que aqui está. Cada um concede privilégio e se faculta méritos que não possui, porque acredita que é melhor do que é. E continuando, examinassem melhor a vida, verificariam que as ocorrências do trivial que atingem os outros, a eles também alcançarão, procurando preparar-se para enfrentar com dignidade quaisquer injunções ou dissabores que são igualmente transitórios. Então, examinassem melhor a vida, verificariam que as ocorrências do trivial, quer dizer, do cotidiano, que atingem os outros, a eles também alcançarão, a nós também alcançarão, procurando preparar-se para enfrentar com dignidade quaisquer injunções ou dissabores que são igualmente transitórios. Prefiro não saber, informam as pessoas passadistas quando convidadas ao exame da vida menos densa, né? Então, pessoas que não querem saber da vida espiritual, preferem não saber. Não consigo acreditar. Excusam-se as criaturas invitadas ao esclarecimento imortalista como se estivessem indenes ao fenômeno da cessação da vida biológica. Irei aproveitar o meu tempo gozando, justificam-se os imediatistas ante qualquer referência à meditação, à caridade, ao sacrifício. É natural que, visitados por acontecimentos não habituais no canhenho das suas conveniências, derrapem no inconformismo, no desespero, na alucinação, né? Então, por acharmos que nunca nos acontecerá determinadas situações, elas podem desencadear, sim, a revolta, o inconformismo, o desespero e até a alucinação. A ação inexorável do tempo, entretanto, aguarda a todos e modela-os, submetendo-os. Mesmo quando se pretende fugir da situação a que se vai arrojado, cai-se na realidade da vida que predomina em toda parte. Recebe o insucesso como fenômeno normal nos tentames do teu processo evolutivo. Não te consideres inatingível. Acostuma-te à fragilidade do corpo e às necessidades de crescimento como espírito que és. Nenhuma dor te alcança sem critério superior de justiça. Sofrimento algum no teu campo emocional que se não acabe deixando o resultado do seu trânsito. Utiliza-te das ocorrências que trazem dor para crescer e não te apresentes inconformados. Porque se nos inconformarmos, se nos revoltarmos, estamos desperdiçando a lição valiosa. Estamos sofrendo até mais, porque a revolta potencializa o sofrimento. E não teremos lá o aprendizado. Jesus, que veio à Terra exclusivamente para viver e ensinar o amor, sem qualquer culpa, nasceu em modesta gruta, passou pelo carreiro de inumeráveis injunções e partiu numa cruz, sob apupos e malquerenças, volvendo, no entanto, sol divino que é, em insuperável madrugada que dura até hoje, para que ninguém reclame, nem se revolte, nem se inconforme ante as ocorrências dolorosas do mundo. Ficam então essas reflexões para nós, que fiquemos em paz. Olá! Na palestra de hoje, nós iremos dar continuidade a esse livro maravilhoso chamado O Semeador de Estrelas. Esse é um livro diferente, né? Não é um livro psicografado, como eu já comentei nas palestras anteriores. Trata-se de um livro onde foram reunidos relatos e palestras do médium Divaldo Franco.
através da médium Sueli Caldas Schubert. Ela não psicografou esse livro, ela reuniu esses relatos e ao final de cada capítulo ela tece alguns comentários bastante edificantes, é muito aprendizado, tanto através das palestras do Divaldo quanto dos comentários da médium Sueli Caldas Schubert. Na semana passada nós começamos um tema novo, que é o tema Benfeitores, e falamos de Bezerra de Menezes. E hoje nós não poderíamos deixar de falar dela, Joana de Ângeles. É o capítulo 3, chamado Joana e Divaldo. Divaldo relata, que eles têm uma ligação, não são vários encontros e reencontros, anos de testemunhos que pertencem ali à família, de Francisco de Assis, sobre o sol de Assis, Divaldo firmou o compromisso de servir a Jesus, E Joana, assim como é relatado no livro A Grande Espera, onde Chico nos traz que seria uma das encarnações de Bezerra, como Lisandro, Bezerra encontra, ele já um ancião, encontra com Jesus jovenzinho. Porém, Joana teve a oportunidade, Joana de Ângeles, naquela ocasião se chamava Joana também, porém Joana de Cusa, porque ela era a esposa de Cusa. E ela conviveu com Jesus, Nos próximas palestras eu separei para falarmos especificamente dessa encarnação dela como Joana de Cusa, porque eu acho um texto lindíssimo que está em Boa Nova. Nunca é demais falar dele, porque é lindo o testemunho dela, Porque Joana fala: todo que ama a verdade é convidado a dar um testemunho. E nessa encarnação, ela tem um encontro decisivo com Jesus, como Joana de Cusa, e ele fala para ela: vai, filha, ser fiel. Ao final de sua vida, depois de um testemunho gigantesco no martírio, ela o encontra novamente já em espírito, e ele fala: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Só para dar uma leve introdução da grandeza dessa benfeitora tão querida, que está num trabalho de 77 anos, somente nessa encarnação atual de Divaldo Franco. Eles estão juntos há 77 anos. Vamos ver o relato dele, e eu tenho certeza que vocês irão gostar, porque é riquíssimo. Dado a abrangência desse tema, nós vamos fazer 2 palestras. Então, hoje será a primeira parte, e na semana que vem nós continuamos o Semeador de Estrelas, e aí nós vamos citar, então, Boa Nova, de Humberto de Campos. Vamos lá. No dia 5 de dezembro de 1945, eu a vi por primeira vez, Portanto, 77 anos. A minha memória guardou a data, porque foi um momento de muita significação e importância na minha atual existência. E recentemente, Divaldo falou sobre esses encontros, reencontros. Deve ter sido realmente muito significativo, embora, tenha sido um encontro com ela, mas que ele não reconheceu, vocês vão entender, Foi significativo esse encontro com esse espírito, Mas o que eu quero dizer é que não teve ali um reconhecimento, Vocês vão entender ao longo do relato dele. Não a vi com as características de religiosa com que ela vem se apresentando nos últimos 30 anos, Então tem mais tempo do que isso. Mas vi uma claridade muito grande, próxima de mim, e uma voz muito meiga que me disse, Então não foi muito nítido ali a visão que ele teve dela. Ele tinha 22 anos, gente. Eu tenho a tarefa de caminhar contigo na atual existência corporal, e envidarei
todos os esforços para que a nossa missão se coroe de êxito. Olha ali o compromisso, a responsabilidade, um trabalho em equipe, né? Ele encarnado e ela em espírito, né? E ela claramente passa para ele da seriedade desse trabalho e o quanto ela não iria poupar esforços para que essa missão tivesse êxito, né? Ela não está poupando esforços, né? Não acabou ainda a missão. Não te prometo as regalias e nem as comodidades, que às vezes entorpecem os sentidos e aniquilam os ideais. Não esperes de mim aquilo que o mundo pode dar e que tu conseguirás com teu próprio esforço. Mas eu te afianço ser necessário que, na tua fidelidade à palavra do Senhor, contes com a minha presença de amiga, na razão direta em que eu possa contar contigo nas necessidades do nosso programa. Vejam que um espírito superior, né? O quanto eles levam ali à risca uma programação, né? Uma seriedade, mas com muito amor, né? Vão guiando, vão ali nos amparando, vão dando a sustentação necessária, né? Com seriedade, né? E a missão se cumpre com certeza, né? Então, ela deixa muito claro para Divaldo. As alegrias do mundo, as conquistas dele, ele teria, né? Desde que ele se esforçasse. Mas em relação à missão, né? Seria um trabalho ali em dupla e que ele não esperasse facilidades. Da mesma forma que Kardec ouviu, que nós mencionamos isso na semana passada, né? Quando falamos de Bezerra. Isso se deu na residência de uma família amiga, onde o grupo se encontrava semanalmente, todas as terças-feiras, em um quarto modesto, num porão. É muito significativo constatar a similitude de acontecimentos. Por uma curiosa coincidência, e ele coloca entre aspas, esteve ontem, talvez esteja hoje à noite na palestra, o irmão da pessoa que nos franqueava sua casa para as nossas reuniões, o senhor Ederlindo Sá Roriz. Era na residência de sua irmã Eunice que nós nos reuníamos para tentar os primeiros passos, àquele tempo, no exercício da mediunidade, porque nós não tínhamos a menor ideia do que era o espiritismo. Ele ainda era muito jovem, ele estava começando. Portanto, naquela noite de 5 de dezembro, apareceu-nos esse ser espiritual e se comprometeu a ajudar-nos. A partir daquela época, a nossa vida, né, como o Divaldo está relatando, isso é Divaldo falando, gente. A partir daquela época, a nossa vida passou a ter uma diretriz e um significado de bom direcionamento, porquanto eu passei a senti-la e vê-la quase diariamente. Vejam ali a ligação que ele tem com Joana, né, essa missão. Nesses 42 anos que nos separam daquela oportunidade, essa entidade, a princípio anônima, constituiu-nos um farol aceso lutando contra a ventania. Quantos trabalhos, né? Quando ele se refere a esse farol aceso lutando contra a ventania, né? É a luz da verdade, não é fácil. Não tem facilidades, porém as alegrias são imensas. Aí há uma nota da própria Sueli Caldas que fala, né, que ele está falando aqui 42 anos. A narrativa foi feita no mês de setembro de 1987, no Centro Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na verdade é uma nota da editora, tá? Não é uma nota da autora. Portanto, esse relato ele está contando há 35 anos atrás. Ainda me recordo que naquela mesma noite eu perguntei, como é seu nome? Aí vem assim as narrativas de Divaldo que são tão interessantes, né? Ele tem esse jeito de falar envolvente, divertido, que faz com que a gente se recorde, que parece que a gente está vivendo o que ele está narrando, né? Então ele vira para ela, né? Quando ele a vê, né? Pela primeira vez. Ele está descrevendo isso, esse primeiro encontro. Então ele pergunta, como é seu nome? Chama-me um espírito amigo. Simples assim.
Eu fiquei frustrado porque tinha muita preocupação com os nomes, mas o espírito amigo me atendeu de certo modo à necessidade. Então, veja, ele tinha 22 anos, né? Ele era jovenzinho, até que, né, foi. Não atendeu tudo que ele queria, né? Que ele queria o nome dela. E vocês vão ver aqui como ele vai contar. Passaram-se anos e aquele espírito amigo continuava a estar comigo. No ano de 1949, eu conheci o médium Francisco Cândido Xavier, o Chico, né? Fui seu hóspede em Pedro Leopoldo. Já tinha alguma noção de doutrina espírita, já havia lido o Livro dos Espíritos, estava estudando. Já havia lido alguns romances, Eleonora, Vítimas do Preconceito, A Vingança do Judeu, que eram os romances da época. E então, ao estar na casa de Chico Xavier, não pude sopitar a minha curiosidade de fazer-lhe uma pergunta, logo ao amanhecer do dia imediato. Quando despertamos e antes que ele fosse trabalhar na fazenda modelo do Ministério da Agricultura, onde era datilógrafo, eu lhe perguntei: Chico, você, com essa visão transcendental, viu quem é o meu guia? Porque à época havia uma mentalidade guiísta. Todo mundo queria ter um guia e eu também, que era filho de Deus, esse Divaldo. E o Chico, com a mineirice dele, disse: Divaldo, que coisa, eu vi, mas não sei quem é. Foi o mesmo que não ter visto, pois ficamos como estávamos. Ao longo dos anos, as pessoas sempre me perguntavam: Mas Divaldo, quero lhe fazer uma pergunta. Quem é seu guia? Era o meu ponto nevrálgico. Eu não sei, não posso dizer quem é, pois eu não sei. Então vejam, né, ali a Joana estava com ele diariamente, mas Divaldo já estava no trabalho ali, que ele exerce, né? Então isso não o impediu dele dar continuidade na sua mediunidade, de ver tantos outros espíritos, de auxiliar tantos outros espíritos e de servir de instrumento a muitos, né? E dentre eles o Dr. Bezerra de Menezes também. Certa vez uma senhora insistiu tanto nesse assunto, o nome do meu guia, que resolvi conversar seriamente com o espírito amigo. Quando me apareceu, eu me queixei, dizendo que estava muito desgostoso, pois todos sabiam quem era o seu guia, menos eu. Por favor, insisti, me dê um nome. Você há de ter tido qualquer nome na terra, pois as pessoas me perguntam e eu respondo: um espírito amigo. O espírito sorriu e respondeu: Divaldo, eu vou dizer, o teu guia é Jesus. Mas ele é o guia de todo mundo, da humanidade inteira. Eu vou pegar uma beiradinha de nada. Eu quero um guia para mim. Jesus, eu sei que o é, mas todos informam. Fulano é meu guia. Eu queria ter um para mim. Então nós isso, né? Essa colocação. A gente quer o nosso, né? O espírito sorriu outra vez, jovialmente, e falou: Bem, tu me chamarás Joana. Tive uma pequena decepção. Achei o nome tão simples. Mas só Joana? Olha, Divaldo, chama-me Joana de Ângeles. Quando ouvi o nome latino, fiquei mais satisfeito. Quer dizer que a senhora, na última encarnação, foi mulher? Sim, eu fui mulher. Eu fui abadesa do convento da Lapa, aqui em Salvador, e que dei a vida nas lutas da independência da comunidade brasileira. Tu sabes quem foi a abadesa Joana Angélica de Jesus. Então ela está mencionando a última encarnação dela, que ela foi Joana Angélica de Jesus. Com essa encarnação, né, na verdade, ela desencarna exatamente protegendo as demais irmãs do convento. Ela vai ali à frente, que ele está sendo invadido, e para que as outras tivessem tempo de se esconder, né, de salvar as próprias vidas, né? Então ela dá a vida dela em sacrifício às demais. Ela acaba desencarnando aí. Finalmente o meu desejo for atendido, porém eu ainda queria algo mais. A senhora deixa-me ver o seu rosto, pois me aparece assim tão anônima.
Ela então se materializou diante de mim e eu a vi com uma riqueza de detalhes, talvez maior do que a que eu estou vendo nas pessoas agora, né? Vejam esse olho ali da alma em desprendimento, ele a viu ali na plenitude como ela é. Ela me pareceu luminosa, as mãos estendidas, o véu azul, e me deixou fixar a imagem. Ela desencarnou à época, né, como Joana Angélica de Jesus, ela desencarnou à época com mais de 60 anos, mas ela me pareceu com um esplendor que me fazia recordar uns 40 anos de idade. Uma beleza e uma idade indimensional, aquela idade que está além do tempo e além do espaço. Eu me comovi, me senti profundamente a ela vinculado, como se isto em mim, no momento, tivesse desabrochado. Então foi a recordação, né? O contato ali, que finalmente ele se apossou dessa verdade, né? Dessa revelação, desse reconhecimento, desse trabalho que ambos exercem juntos. E perguntei-lhe, por que a senhora não me disse antes? Tu eras muito imaturo. E a primeira lição de sabedoria que eu te queria dar era da paciência. Quem pretende servir a Jesus deve aprender com o tempo e disciplinar a vontade. A mediunidade é um ministério de autocontrole, de disciplina e de serviço. Se eu te anunciasse por ocasião do teu começo a respeito de nossas vinculações e te dissesse quem eu era, na tua ingenuidade e no teu entusiasmo, baratearias muito essas informações, né? Ele não daria valor. Assim nós somos, né? Nós precisamos de um tempo, como ela mesma fala e relata, né, sobre a paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ver na próxima palestra. Então, a mediunidade, ela exige, né, um tempo, disciplina, né, um refinamento, uma maturidade, que se ela tivesse falado tudo para ele teria, né, colocado isso, não teria dado o devido valor, né, não saberia nem o que fazer com uma informação tão preciosa. Agora já és um homem, já tem uma visão mais cósmica da vida e assim já nos podemos entender muito mais. Olha que importante esse parágrafo. Ademais, prosseguiu Joana, eu não confiava em ti, pois não tinhas essa maturidade que os anos oferecem e que o sofrimento imprime na personalidade. E é mesmo, né? Somente a maturidade faz com que a gente tenha responsabilidade. Então, até então, havia uma dúvida, né, da parte dela. Não te poderia dar uma tarefa além das tuas forças, porque de repente a abandonavas. Quantas vezes a gente pede uma coisa, né? Emmanuel também fala, né, que a grande chance da gente conseguir o que a gente está pedindo. Mas quando a gente alcança, o que a gente faz? A gente abandona. A gente não dá o devido valor. E é isso que a gente temos que combater em nós, né? Temos que não ter mais esse tipo de postura. Quero dizer-te que entre nós, os espíritos responsáveis, né, ela é uma benfeitora, ela é um espírito superior. Uma tarefa passa a ter valor depois que os 10 primeiros anos são vividos com abnegação. Porque até 10 anos de atividades pode-se considerar um trabalho de entusiasmos, mas quem é fiel em 10 anos de lutas já merece uma promoção de responsabilidade. Agora já transcorreram mais de 10 anos e estás em condição de saber. Então, 10 anos ali se passaram para que ela se revelasse, falasse o nome dela para ele, né? Então, vejam quanto é sério o trabalho mediúnico, né? Nós temos que estar no ponto certo, estar sempre trabalhando, né? Elaborando ali, labutando mesmo, para que a gente sirva de instrumento útil e possa exercer a nossa mediunidade na nossa potência máxima, né? Então, Sueli vai começar os comentários dela. Vamos lá. A questão do guia espiritual e o desejo do médium em saber a identidade expressa uma curiosidade bem humana e própria de todos os indivíduos, né? Nós somos curiosos, né? E tem também aquele quê de vaidade, né? Que pode fazer com que a gente se perca. A identificação das entidades que se comunicam por um médium
a não ser nos casos de pesquisa científica ou quando vem espontaneamente, não carece necessariamente de ser feita. Allan Kardec comenta sobre o tema no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns. Entretanto, há que se fazer a distinção entre os vários comunicantes e o mentor espiritual do medianeiro, né? São distintos. Aqueles que se comunicam através do médium são vários espíritos, mas há o mentor espiritual, né? Nesse caso, é bastante normal que este queira saber-lhe o nome. Então, estava claro, né, que ela, Joana, era mentor de Divaldo, né? Alguns médiums têm dificuldade no princípio de captar a identidade dos espíritos que os assistem. Isso não deve, contudo, se tornar um problema angustiante, pois com o tempo a revelação se fará. A não ser, é claro, como no caso de Divaldo, que Joana queria permanecer incógnita. Era da vontade dela também, né? E ela explicou o motivo aqui no parágrafo anterior. É oportuno recordarmos de que o professor Rivail Kardec teve ciência do seu guia espiritual. Ele esclarece que até aquela época denominava por espírito familiar todos os espíritos simpáticos. Ao ser informado na sessão em casa do Sr. Baldin que o seu espírito familiar estava presente, o codificador trava com ele o seguinte diálogo: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Kardec pergunta. Para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui durante um quarto de hora estarei à tua disposição. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Terás animado na terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isso para ti quer dizer discrição, nada mais saberás a respeito, né? Está em Obras Póstumas. Então, fica aqui esse relato de Divaldo a respeito de Joana de Ângeles, né? E o que fica marcante também, né, desse primeiro contato que ela teve com ele, né, que dessas curiosidades todas que ele teve, dessa jornada até que ela revelasse o nome dela para ele e tudo mais, é a paciência, né? E a paciência está, né, destacado, porque Joana, né, para quem não sabe, ela contribuiu também no Evangelho segundo o Espiritismo em 2 trechos, mas ela também assina ali como um espírito amigo, né? Então é o capítulo 9, item 7, a paciência, e no capítulo 18, item 15, ao que tem se lhe dará, todos ela assinou como um espírito amigo, né? Então, discrição, prudência, o zelo quanto ao desempenho do programa espiritual traçado são impressionantes, né? Isso aqui é um parágrafo, uma observação de Sueli Caldas Schubert. E aí, na semana que vem, nós continuamos a falar de Joana de Ângeles, por esse livro mesmo, né? Esse relato aqui, né? Tem mais um trechinho adiante em O Semeador de Estrelas, num outro capítulo, chamado Joana, a Família Espiritual. E aí nós vamos complementar com Boa Nova. Então, fica para nós essa importante reflexão, esse dado, né, para nosso conhecimento, para que a gente possa se sentir aí mais engajado, mais encorajado, mais confiantes na doutrina e no amparo desses espíritos maravilhosos, desses benfeitores. Até a próxima palestra, se Deus quiser.